Olá a todos, muito boa tarde e bem-vindos a mais um tutorial sobre programação. Neste tutorial o que eu pretendo é alterar o projeto anterior para ser mais user-friendly, ou seja, quando eu clico em categorias aparece aqui uma opçãozinha que podemos escolher placa gráfica ou podemos introduzir um novo artigo. Enfim, existe um conjunto de opções, mas tudo transparente ao utilizador. Se vocês repararem, os browsers hoje em dia já guardam aqui informações sobre os dados anteriormente inseridos, que podem ser apagados, mas eu queria pôr isto de forma a que pudéssemos selecionar de uma lista e acrescentar novos elementos. Por exemplo, imaginem que eu vou pôr aqui caixa. Caixa de marca Be Quiet, por exemplo. Be Quiet, descrição com janela. O preço 34,65 € e faço submeter. Ao fazer submeter, e se for artigos, consultar a tabela, o que me aparece aqui são 3 categorias. Só que não aparece o nome da categoria. Mas imaginemos que eu quero inserir uma placa gráfica. A placa gráfica, à partida, é da categoria 1. Vamos então inserir um novo artigo. Aqui vamos para a placa gráfica. Já, se repararem, já aparece ali a caixa. Marca uma rival da ASUS. Pode ser MSI. GeForce. Uma 1030. Preço 76,45 €. Submeter. Vamos consultar a tabela. E se vocês repararem, a categoria que a gente introduziu é outra vez a 1. Eu não escolhi 1, não escolhi nada. Já inseri novas categorias e tudo isto transparente ao utilizador. Se vocês repararem, eu estou a utilizar o Edge, porque no Edge existe aqui umas opçõezinhas para, por exemplo, em marca, ir apagando estes comentários todos. No Chrome não existe essa opção. Isso faz um bocadinho de confusão porque os browsers já fazem isso automaticamente. Mas o que nós pretendemos é algo bem estruturado. Ou seja, pretendemos criar uma tabela, porque os dados não se devem repetir, uma tabela só com categorias. Se vocês repararem aqui no nosso programa, eu vou parar a execução um bocadinho, aqui nas databases, temos as databases, table spaces, database, schemas, tables. Temos então estas 3 tabelas, artigos, categorias e utilizadores. Em categorias, vou pôr mais pequeno que não é preciso estar tão grande. Em categorias aparece placa gráfica, monitor e caixa. Caixa que foi a última categoria que nós introduzimos. Bom, não é boa ideia estar a remover categorias. Já agora, para selecionar categorias, imaginem que a gente tem milhares de categorias. A gente começa a escrever aqui, por exemplo, a primeira letra e aparece qual é a que queremos selecionar. Bom, basicamente é isto que se pretende. E agora vou demonstrar a forma como conseguir, está bem? Até já então.
Bom, vou então reverter o projeto àquele que está no Heroku. Vou a Git. Não está correto, está bom. Ora, Git log, editar artigos, foi a última de todas. E reset para aqui, hard. O reset foi concluído, é melhor fechar isto tudo. Pronto. Depois vou também, esta parte já não preciso, vou também apagar as tabelas no Heroku, fazer um drop da categoria e de artigos, drop. Para a gente fazer tudo de novo, que inicialmente não existiam estas duas tabelas. Vamos aguardar diz aqui, não pode remover as categorias porque tinha uma chave estrangeira. Vamos tentar novamente, já removemos outra tabela. Ou seja, eu tinha de remover primeiro a tabela artigos e só depois a tabela categorias. Como veem, já não dá esse erro. Vamos começar então por... pode ser a inserção de artigos. Nós não vamos fazer novos templates para lidar com categorias. Vamos editar aqui este template relativamente a artigos. Portanto, eu já tenho aqui algumas sugestões, algumas alterações. Vamos ver se isto funciona. No template inserir o que acontece é que não utilizamos categorias. Isto não funcionou bem. Ok, pronto. Ainda estava a atualizar. Já estava a ver que aquele código era o que eu já tinha feito. Mas não, ainda estava a atualizar. Pronto. Como vocês veem, aquela era a nova versão e esta é a antiga que vamos ter de alterar. O que nós pretendemos alterar, neste caso, é esta parte aqui. As categorias. H4, categoria. E agora alterar aqui os campos. O texto que eu já tinha preparado é este aqui. E eu vou explicá-lo. Existem várias formas para aparecerem tabelas de drop-downs. Umas mais modernas, outras mais antigas. A mais antiga apenas apresentava uma lista. A gente selecionava um dos campos e estava feito. Só podia selecionar elementos desses campos. O que nós pretendemos é a possibilidade de adicionar novos campos. Portanto, para isso vamos usar o data list. E a input list igual a category, name igual a category e é required. Portanto, esta parte aqui pode desaparecer. Em vez de input type, é input list. Uma lista de entrada. Apagamos isto então. E agora Ctrl Alt L para alinhar tudo direitinho. E pronto. Uma lista. Mas que lista? É a lista das categorias da tabela categorias. Então, eu vou atribuir uma variável que é lcat, lista de categorias. O que está na classe artigos, ponto, lista C, que lista todas as categorias. Isto é o método que vamos ter de implementar. O método lista C, que não faz mais nada do que ir à base de dados, ver qual é a lista de categorias e devolve para esta variável uma lista de categorias.
Depois, esta linha aqui o que faz é, para todos esses elementos, ele vai colocar como uma opção esses mesmos elementos. Basicamente é isso. E pronto, assim constrói uma lista de opções que podemos selecionar, que são as categorias já existentes. Obviamente podemos inserir novas categorias, mas para isso vamos ter de fazer umas alterações, mas não aqui. Nesta parte é tudo o que temos de alterar. Ou seja, adicionamos aqui, em vez de ser um campo simples, é um campo que tem um conjunto de valores que iremos selecionar. Vocês depois vão fazer o mesmo, mas para as marcas, está bem? Até às 5 da tarde, na segunda-feira. Depois, vamos começar por alterar o artigos.py. Eu tive aqui uns problemas que me levaram algum tempo a resolver, que foi relativo à criação das tabelas. Por exemplo, eu não posso criar a tabela artigo que faz ligação, ou seja, tenho uma chave estrangeira para a tabela categorias, sendo que essa tabela categorias ainda não existe. Portanto, é boa ideia criar o quanto antes, ou seja, logo que a classe é chamada, eu diria que talvez na função reset é uma boa opção. Colocar aqui a criar primeiro a tabela de categorias e em seguida a tabela artigos, que faz referência à tabela categorias. Já tenho aqui os dados. Ctrl+C e Ctrl+V. Nós já temos isto noutros locais no programa, mas o melhor é colocá-los aqui. Isto aqui fazia parte do inserir A. Portanto, isto aqui é só para ir buscar, abrir a base de dados. Isto aqui é criar a tabela. Eu vou maximizar para vocês verem. Criar a tabela se não existir categorias que tenham ID e categoria. Mais nada. Se a tabela não existir, é automaticamente criada. E em seguida vamos criar a tabela artigos, que tem um ID, que é igual a este. Inicialmente ponho a categoria, que é um inteiro, deixa de ser texto, passou a ser inteiro. Brand, descrição, preço, referência, por aí fora. E depois faço a ligação, uma ligação que eu vou lhe chamar FK categoria, que é Foreign Key categoria. Isto é só o nome da ligação. E vai ligar o campo category, que é este aqui, para a tabela categorias, o ID, o campo ID. Ora, tabela categorias ID. Ou seja, vai ligar este aqui, a este. Bom, depois de fazer isto, faz-se o commit para guardar as alterações e fecha-se o fecheiro. Fica resolvido aqueles problemas de se a tabela existe, se não existe, se já foi criada, se já tem os campos. Pronto, está o assunto resolvido. Coloca-se aqui no reset e já não dá mais problemas. Outra alteração que a gente tem de fazer, obviamente, é implementar os métodos. Eu vou começar por... Pronto, temos então aqui vários métodos. Posso pô-los todos de uma vez, isto aqui não... Já existem coisas idênticas, por exemplo, o método inserir-se. Nós já temos o método inserir, ou inserirá. O método inserirá o que faz é inserir um artigo na tabela.
Só que agora o artigo vai ser inserido de forma diferente. Mas, tal como precisamos de inserir artigos, também precisamos de inserir categorias. Este método serve para inserir uma categoria. Eu vou pô-lo já aqui. Vou fazer Ctrl X para dizer que já está despachado. É dentro que ela inserirá. Recebe uma categoria, abre a base de dados e nessa base de dados vai adicionar essa categoria. Fecha e está a andar. É assim uma coisinha mais básica que pode haver. Depois, o existe se é para saber se a categoria existe ou não. A gente precisa de saber se existe ou não, porque se não existir, temos de inserir. Não é? Imaginem que o utilizador adicionou uma categoria inexistente. Ele pode fazer isso. Nós é que temos de ter cuidado de verificar se ela existe ou não. Se não existir, adicionamos. Mas para isso precisamos dessa função auxiliar. Vou também fazer um Ctrl X aqui. Existe. Está aqui uma função existe. Já agora vou aproveitar para comparar. Ctrl V. Ui, fiz a geneira. Ctrl C ou Ctrl X. E aqui Ctrl V. Ok. Ctrl L. Pronto. Quais são as diferenças? Aqui é para verificar se existe login. Que coisa estranha. Esta função existe. Ainda é dos tempos do utilizador. Ainda é a tabela utilizador. Ou seja, é daquelas coisas que a gente nem chegou a alterar. Ou seja, fizemos copy-paste e deixámos ficar. Um dia vamos ter de fazer aqui uma limpeza para isto ficar tudo direitinho. Mas pronto, como a classe ainda está em construção, ainda bem que deixámos ficar, porque assim já temos o código para verificar se a categoria existe. Isto também é uma função muito simples. Ele vai procurar a categoria na tabela categorias. Se não conseguir encontrar, devolve o valor known. Se conseguir encontrar, devolve o ID. O ID da categoria. Bom, também é um método muito simples, existe sempre, um método da classe. Finalmente, temos aqui um outro método que simplesmente lista todas as categorias. Com licença. É então uma função que não tem parâmetros, portanto, destina-se a listar todas as categorias que existem. Property, lista C, mas não é para as eleições da Associação de Estudantes. É para outra coisa, é listar categorias. Então, neste aqui, ele vai procurar a base de dados e selecionar todas as categorias da tabela categorias, ou seja, o nome das categorias, e devolve essa lista. Também é um método muito simples a ser implementado. O que é que falta? Falta alterar no inserirá. Esta parte aqui já está tudo. Já se pode também apagar. Porquê? Porque o método de inserir um artigo alterou-se. O inserirá está aqui. E nós temos que fazer algumas alterações.
Ou seja, eu vou copiar para aqui as novidades, Ctrl C. Este texto aqui, isto já não é necessário, porque nós já temos, o criar tabela se não existir, nós já passamos para o início, portanto, não precisamos disto. O que precisamos é de uma alteração no código. Vamos ver então quais são essas alterações. Pronto, o ID da categoria vai ver se existe. Ou seja, vai invocar o método existC. O método existC, o que a gente invocou, ou que estivemos a definir, o que é que ele faz? Se a categoria existir, devolve o índice. Se não, devolve none. Se devolver none, ou seja, se a categoria não existir, o que é que ele vai fazer? Vai inseri-la. Só isso. E depois de inserir, vai novamente ver, agora já temos a certeza que está lá, depois de inserir, obviamente que está lá, a não ser que haja um erro de código, o que não é o caso. Ele vai ver qual é o ID dessa categoria que acabamos de inserir, que é a última categoria a ser inserida. E depois vamos ver qual é a diferença entre este e este. A diferença é só uma. Em vez de inserirmos a categoria, vamos inserir o ID da categoria. Não se esqueçam que isto aqui é uma chave estrangeira. Portanto, nós só podemos pôr elementos que fazem referência direta à tabela de categorias, ou seja, só podemos pôr 1, 2, 3, 4, 5, por aí fora. Não podemos pôr 99 se não existir, ou seja, alteramos o nome da categoria para a chave estrangeira da tabela categorias. Pronto, basicamente é isto. Basicamente está o programa feito. O último passo é testar as alterações para ver se por lapso houve alguma coisa que tivesse escapado. Vamos atualizar a base de dados, mas como vocês podem ver, à partida só temos a tabela de utilizadores, que eu não apaguei. Como? O que é que se passa aqui? Como é que aparecem estas tabelas? Eu acabei de as apagar. O programa não está em execução. Que estranho. Não há artigos, não há nada. Será que eu tenho algum browser aí aberto a fazer as neiras? Tenho os campos. Parece que agora, reparem, tenho aqui FK categoria, que é uma chave estrangeira que vai para as categorias. Se eu fiz drop, vamos começar por fazer drop de artigos. Drop. Ok. Aparentemente desapareceu. E agora drop de categoria. E vamos verificar se está tudo direitinho. Utilizar a base de dados para saber se temos apenas a tabela OSR. Sim, está tudo direitinho. Vamos então executar. Neste caso,
Pode ser. Consultar a tabela, artigos. Não tem nada. Inserir um artigo. Ora, aqui tenho os anteriores, mas se formos, por exemplo, para o Edge, já aparece. Ou não. Podemos apagar isso. Ok. Então, neste momento não temos artigos. Eu vou apagar tudo, para não fazer confusão. Apagar o que está, tudo o que está em caixa. Neste caso, normalmente ajuda, mas neste caso só me está a atrapalhar. Porque a gente está a fazer testes à nossa app. Artigos, consultar tabelas. Não tenho artigos. Inserir um artigo. Vamos pôr, por exemplo, uma categoria, digamos, vamos para algo completamente diferente. Para a construção civil. Por exemplo, tijolos. Categoria de tijolos. Marca, sei lá. Descrição. Tijolo de 7 polegadas. Preço 1,30€ cada um. Submeter. Artigo inserido com sucesso. Artigos, consultar a tabela. Categoria 1, tijolo de 7. Por aí fora. Agora vamos inserir um novo artigo. Já aparece aqui tijolos. Reparem, não aparece aqui para pagar. Não há, aqui, nesta lista, não dá para pagar. Dá para pagar, por exemplo, aqui. Aqui dá para pagar. Mas aqui, não. Porque passou a ser uma categoria e é inapagável. Vamos pôr então uma nova categoria, por exemplo, areia. Areia, por exemplo, marca branca. Descrição 7 kg, preço 2,43€. Submeter. Artigos, consultar a tabela. Temos. E agora vamos para mais um tijolo. Inserir artigo. Tijolos. Marca. Depois digo. Descrição. Tijolo de 14. Preço 5,65€. Submeter. Pronto, artigos, consultar tabela e voltou a aplicar a categoria 1. Bom, basicamente é isto. Acho que está bastante funcional. O utilizador que está a inserir os dados nem se apercebe que existe uma tabela de categorias. No entanto, pode adicionar categorias, pode usar as que já tem. Pode ir, por exemplo, imaginem que temos centenas de categorias. Escreve a primeira letra e já pode fazer pesquisas aqui relativamente às categorias. É isto que se pretende. Bom, mas só verificar se as tabelas estão atualizadas. Vamos atualizar só para conferir que está tudo direitinho. Tá, categorias, tijolos e areia, artigos, sei lá, branca, depois digo. Ok, é isto. Bom, espero que tenham gostado. É pena terem de fazer também para as marcas, mas eu tenho de ter certeza que vocês perceberam esta matéria, está bem? Bom trabalho e até à próxima.